Olá, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na primeira edição do FNDE Dialoga. A gente está no terceiro dia de evento sobre a capacitação do Siscat. Vocês têm até o dia 31 de março, não é isso? Para fazer esse cadastramento no sistema. E por isso a gente pensou nessa capacitação para auxiliar vocês, responder as dúvidas e os questionamentos. Então, participem. Vocês estão vendo aí na tela que tem um QR Code e a gente queria registrar a presença de vocês. Então, todos podem entrar nesse QR Code para dar também sua opinião, de temas para os próximos eventos, enfim, participem com a gente, tá? Antes da gente partir para as perguntas, o Ulisses Orlando, ele que é o técnico, né, que está aqui com a gente, participando dessa capacitação, ele vai fazer uma apresentação sobre o sistema e depois eu retorno para passar as perguntas para que ele possa responder. Então, fiquem ligados. Agora começa a capacitação, eu vou pedir licença e volto daqui a pouquinho para fazer as perguntas para o nosso técnico. Até daqui a pouco, então. Pode começar, Ulisses. Obrigado, Liane. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria me apresentar. Meu nome é Ulisses Anacleto Pereira Orlando. Eu trabalho na coordenação de operacionalização do salário de educação e de Fundeb, coordenação responsável pelo pagamento dos recursos dos Fundeb de salário de educação e também os sistemas CIOP, MAV, SISCAX, CIOP conveniadas e por aí vai. Bom, gente, conforme falado aqui, o objetivo desse evento é passar de forma geral para vocês o sistema SISCAX e o objetivo também é a gente focar mais nas dúvidas de vocês, né? Durante esse período, a gente tem aqui, junto com o pessoal da área de TI da FNDE, que vai verificar as demandas de tecnologia, e o pessoal do atendimento institucional. Então, quem tiver algum problema na solicitação do cadastro do representante do SISCAC, é importante que vocês registrem aí no chat o nome do município, para que a gente consiga verificar em tempo real a situação do cadastro, tá bom? Bom, outra coisa que eu queria registrar aqui é para que vocês acessem o canal do YouTube do FNDE, e lá tem publicado um evento que ocorreu no mês de janeiro, da Undime Nacional. Basicamente, é essa mesma apresentação, só que foi feita de uma forma bem mais detalhada. Campo a campo, preenchimento, as regras. Lembrando que aqui eu vou passar de maneira mais rápida, vou tentar focar mais nos principais problemas que a gente tem identificado aqui e focar no final mais nas perguntas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, o sistema SISCAX, ele tem 5 grandes funcionalidades, tá? Vamos lá. A primeira é a solicitação do cadastro do representante. É nessa opção que vocês têm que, mediante o preenchimento do sistema, fazer o cadastramento no sistema SISCAX e automaticamente na base corporativa do FNDE, o representante do gestor máximo da educação do município, ou da Secretaria de Educação ou de algum órgão equivalente. Então, essa é a primeira etapa do cadastro do SISCAX. Uma vez que esse cadastro é realizado, é importante que fique atento ao e-mail que é informado nesse cadastro, que é esse e-mail que o sistema vai se comunicar com esse representante. A próxima etapa do SISCAC é exatamente o pessoal do atendimento institucional que vai analisar os dados do cadastro do representante e lá eles vão conseguir identificar campo a campo se foi corretamente preenchido e vai aprovar ou reprovar no final esse cadastro. No caso de reprovação, o sistema emite um e-mail para vocês, para aquele e-mail que foi cadastrado no cadastro do representante, informando qual foi o problema que foi identificado nesse cadastro. Uma vez que esse cadastro é aprovado, cadastro do representante, a próxima etapa é o representante acessar novamente o sistema SISCAX e lá ele vai poder fazer o cadastramento de até 2 técnicos que vão auxiliar no preenchimento dos dados do conselho. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa é exatamente o cadastro do conselho, que a gente vai subdividir em 3 abas. Vamos dizer, a primeira aba, que são os dados do conselho,
onde vocês vão colocar os dados do endereço do conselho, telefone, e-mail e outras informações necessárias. A segunda aba é a aba que a gente chama de conselheiros. É lá que vocês vão cadastrar todos os atos de nomeação, indicação e os membros de todos os segmentos do conselho. A terceira aba é a aba que vocês vão fazer a indicação do presidente e do vice-presidente. E, por último, a aba de finalização de cadastro, que é uma aba onde o sistema vai fazer uma varredura em todo o cadastro, vai identificar se tem algum campo que foi preenchido incorretamente ou que não foi preenchido. Bom, uma vez que é concluído esse cadastro, a próxima etapa é o representante enviar esse cadastro para que o presidente do conselho faça a validação desses dados. No momento que o representante envia esses dados para o presidente, o sistema manda um e-mail para o presidente informando que ele tem que entrar no SISCAX e fazer a aprovação ou reprovação de todos os campos, grupos de campos que tem no sistema SISCAX. O presidente ele pode, o caminho feliz, ele aprovou todos os dados do conselho, então, nesse momento, o conselho está regular. Caso ele identifique alguma inconformidade em qualquer campo, qualquer preenchimento do sistema do CACS, ele abre uma diligência. Lá no sistema, ele vai dizer que reprova aquele campo, vai apresentar a justificativa e grava essa informação. Automaticamente, o cadastro volta para o representante para que ele faça as correções. Bom, gente, então essas são as 5 etapas do sistema SISCAX, tá? E agora eu vou passar por cada uma dessas etapas e vou destacar mais aqueles problemas que são recorrentes e orientações de como vocês devem preencher e evitar alguns erros que tenham ocorrido aqui. Vamos lá. Primeiramente, no cadastro de representante, é importante que vocês tenham em mente que todo o acesso ao sistema SISCAX é feito por meio da plataforma GovBR. Então, o representante, os técnicos, o presidente do conselho tem que, primeiramente, fazer o cadastro na plataforma GovBR para depois ele fazer o acesso ao SISCAX. Tá? Então, essas primeiras telas estão basicamente informando isso, que é onde vocês vão fazer o acesso ao sistema. Tá? Nesse caso aí, a primeira etapa é o cadastro do representante. Ele vai clicar nessa tela aqui anterior no cadastro de representante. A tela seguinte, que já são os campos que são exigidos pelo sistema SISCAX, começa onde o representante vai identificar de qual ente federado ele é representante, né? Se é o do município, se é do estado, se é da União, se é o representante do DF, que é distrital. E logo em seguida o sistema SISCAX apresenta uma tela que ele faz uma busca aqui interna na base de dados do FNDE para identificar se já tem algum representante anteriormente cadastrado aqui nessa base. Bom, recentemente o sistema SISCAX teve uma evolução que, quando o sistema identificava que existia um representante cadastrado na base corporativa do FNDE, automaticamente aparece o nome desse representante e o ato de desligamento desse representante é obrigatório. Se eu não me engano, foi segunda-feira, saiu uma nova versão, onde esses dados não são mais obrigatórios. Tá? Então, se você necessário o sistema SISCAX, na hora de cadastrar o representante, e aparecer algum nome aí que vocês não conheçam, não se preocupe com isso. Podem passar adiante, que essa informação não vai ser mais obrigatória. Tá? Bom, gente, as próximas telas basicamente os dados que vai ser solicitado outras informações do sistema, como, por exemplo, o CEP, o CEP daquele representante. Lembrando que o CEP dele tem que ser o CEP do próximo município, do ente federado que ele está representando. Tá? O sistema faz a crítica com relação a isso. O sistema SISCAX está integrado com outras bases de dados, tais como da Receita Federal, a base de dados de CEP do Correios. Então, todos esses campos são criticados. No caso do CEP, uma vez que vocês informem algum CEP que seja genérico, terminação 000, o sistema automaticamente libera alguns outros campos para vocês poderem informar. Endereço, complemento, número. Tá?
Então, assim, alguns campos são obrigatórios. Quando vocês tentarem gravar a informação, se esse campo aparecer uma bolinha vermelha destacando que aquele campo é de preenchimento obrigatório. Tá? Passando um pouco mais adiante, a questão de documentação aqui. Todos os arquivos que vocês vão anexar no sistema CACS-Fundeb tem que ser no formato PDF. A orientação é: procure anexar um documento menor possível. Não pegue aquele PDF muito grande, porque pode ser que a sua internet esteja muito lenta e na hora do sistema fazer o upload, ou seja, pegar o arquivo da sua máquina e trazer aqui para o FNDE, em decorrência da lentidão da internet, o sistema SysCAC pode travar na hora, pode perder a conexão, aí vocês não vão conseguir concluir o cadastro. Tá? Então, no mais, é só vocês preencher, fazer o upload desses arquivos e fazer o upload. O sistema também pede o link de publicação desse documento. Né? No caso do representante, o ato de nomeação dele, você tem que fazer o upload do documento, em formato PDF, informar no sistema SysCAC aonde que esse documento foi publicado, vocês têm que colocar o link aí no sistema, ok? Bom, mais adiante, quando vocês ficaram todo o preenchimento, o sistema se opera só se clicar lá em enviar cadastro. Nesse momento, como anteriormente vocês informaram o e-mail de contato do representante, nesse momento aí, que está na tela de vocês, o representante tem que entrar lá no e-mail dele. O sistema SysCAC já mandou um e-mail para ele validar. Ele vai clicar lá no link que está nesse e-mail. Aí o cadastro vai automaticamente passar para o pessoal do atendimento institucional. Se vocês finalizarem esse cadastro e não clicar nesse e-mail, o cadastro vai ficar parado até que vocês acessem o e-mail, o representante acesse o e-mail e clique no link que foi enviado para o representante. Tá? Somente depois do clique nesse e-mail que o cadastro vai para a próxima etapa, que é a etapa de validação pelo atendimento institucional da FNDE. Bom, o que é importante aí, gente, nesse caso? Vocês têm que ficar atentos à questão do spam, da caixa de spam do e-mail, né? Verificar se esse e-mail que foi enviado, se ele caiu na lixeira, se por acaso vocês erraram no preenchimento desse e-mail, vocês vão ter que fazer um novo cadastro. Né? O sistema SysCAC vai ser atualizado para que também vocês consigam acessar novamente o e-mail, o sistema SysCAC, e verificar se esse e-mail que vocês informaram está correto ou não. Se estiver incorreto, basta vocês informarem um novo e-mail, que o sistema vai mandar um outro link para vocês poderem validar. Tá bom? Bom, uma vez que o atendimento institucional validou o cadastro do representante, a próxima etapa, ele vai retornar ao sistema SysCAC e vai poder, aqui no dashboard, acessar a funcionalidade de cadastrar os técnicos e fazer o cadastramento de até 2 técnicos que vão auxiliá-lo no preenchimento dos dados do conselho. Tá? As informações são aquelas de pede o CPF, automaticamente o sistema acessa a base de dados da Receita Federal e traz de lá o nome, a data de nascimento e o sexo. As demais informações vocês têm que preencher. Lembrando, gente, o e-mail, tem que ter muito cuidado com o e-mail, uma informação que vai para todo o sistema SysCAC. Até o dia 30 de junho, o sistema SysCAC ele vai aceitar qualquer e-mail. @hotmail, Gmail, Yahoo. Agora, a partir do dia 30 de junho, somente e-mails com a extensão GovBR institucional que vão ser aceitos, e aqueles municípios que, até essa data, não entraram no sistema e atualizar esses e-mails, vai ter o seu status retornado para a condição de irregular. Tá? Bom, uma vez que o representante entrou no sistema SysCAC e cadastrou os técnicos que vão auxiliar no preenchimento, né, as telas são repetitivas, dados cadastrais, nome, telefone, e-mail, endereço, por aí vai. Tá? A próxima etapa que acontece é o técnico ou o representante estudante federado acessar o SysCAC e clicar aí no dashboard em cadastrar conselho. A partir daí, conforme falei anteriormente,
começa o preenchimento dos dados do conselho. A primeira aba que vai aparecer é exatamente a aba de cadastro do conselho. É nessa aba que vocês vão cadastrar, por exemplo, o ato de criação do conselho. Né? Nesse campo aí, a finalidade pode ser de nomeação, de criação ou de alteração do conselho. Primeiramente, vocês têm que cadastrar, gente, sempre o ato de criação do conselho. Tá? Já surgiu dúvida aqui, eu cadastro primeiro o ato de alteração ou de criação? Sempre primeiro o de criação. Depois, se teve algum ato que alterou a composição, o funcionamento do conselho, vocês cadastram esse ato de alteração. Tá? E os campos a serem preenchidos são esses que estão aí na tela. Tá? Lembrando que isso aqui, eu estou falando de dados do conselho. Tá? Os demais campos, gente, vai passar por a vigência do ato, a data de publicação, o link que foi publicado esse ato, e por aí vai. Tá? Essa tela aí é uma tela que apresenta aqueles atos que já foram cadastrados, e por meio desses dois ícones que estão aí destacados em uma setinha laranja, se você quiser fazer alguma alteração nesse ato, você clica nesse ícone e o sistema vai abrir uma janela para que vocês façam alguma alteração nesse ato que foi incluído. Ou, se vocês quiserem excluir esse ato e fazer um novo cadastramento, é só apertar esse ícone, que é uma lixeirinha, que está na seta em cor de laranja. Tá bom? Uma vez que vocês cadastrarem esses atos, o sistema Syscaps ele vai aparecer para vocês uma lista de todos os atos que foram cadastrados. Né? Nesse primeiro momento, gente, é comum ter, no máximo, 2 atos. É um ato de criação e, se porventura, um ato de alteração do conselho. Tá? Em seguida, o sistema Syscaps começa a pedir outros dados de CEP, onde está localizado o conselho. Lembrando que esse CEP, gente, ele tem que estar o CEP daquele município, daquele ente que está fazendo o cadastramento do seu conselho. O município não pode ter como sede do conselho estar em outro município. Né? Então, o sistema vai criticar. O CEP do conselho tem que ser na mesma cidade do ente federado que está fazendo o cadastro do conselho. Bom, e os demais campos, só queria destacar para vocês a atenção em todos esses campos que pede e-mail. Tá? O e-mail não repetir. Até o dia 30 de junho, o sistema Syscaps aceita qualquer tipo de e-mail, Hotmail, Gmail, Yahoo. A partir do dia 30 de junho, vocês têm que entrar no sistema Syscaps, aliás, antes do dia 30 de junho, porque depois do dia 30 de junho, todos aqueles cadastros que tiverem e-mails que não sejam extensão .gov.br, eles vão ficar irregular. Então, você tem que concluir o cadastro agora, providenciar um e-mail institucional para o conselho e para os membros do conselho, e até o dia 30 de junho entrar novamente no sistema Syscaps e fazer a atualização desses e-mails. Tá? Bom, com relação a esses e-mails, algumas questões já surgiram aqui a respeito desse assunto. Primeiro, fomos questionados se poderia criar esses e-mails institucionais, extensão .gov.br, ao invés de criar um e-mail para cada membro do conselho, criar um e-mail para as funções, o segmento. A nossa orientação é que pode ser feito isso, com a seguinte ressalva. Primeiro, o e-mail do vice-presidente e do presidente tem que ser exclusivo deles. Segundo, qualquer desligamento de um membro do conselho tem que se tomar o cuidado de ir naquele e-mail daquele segmento ou daquele membro e trocar a senha para o novo membro poder acessar esse e-mail. Tá? Então, é importante isso. Bom, as demais informações, gente, é questão de CEP, questão do e-mail que eu acabei de falar, e os campos que são de preenchimento obrigatório, caso vocês não preencham, o próprio sistema vai alertar para vocês. Tá? Bom, aqui embaixo nesse slide está destacado aí a questão que eu falei para vocês do e-mail institucional, extensão .gov.br, que até a data dia 30 de junho, que é permitido. Após essa data, antes disso, tem que corrigir os e-mails para o sistema não tornar o conselho irregular novamente. Tá?
Bom, aquele ente federado que tiver algum problema no cadastro do órgão da educação aqui na base de dados do FNDE, tem que entrar em contato com a DIGAP, a diretoria aqui do FNDE, que é responsável por manter esse cadastro atualizado, e lá obter informações de como que faz para poder atualizar os dados do órgão da educação aqui dentro do FNDE, tá bom? Bom, o responsável pela educação, aí o sistema vai pedir, primeiramente, qual é o órgão, né? Se é uma secretaria, se é uma diretoria, se é sei lá, algum outro órgão que responde pela educação no município. O CNPJ ele tem que ser exclusivo do órgão da educação, tá? Não é permitido que seja cadastrado nesse momento aí um CNPJ que seja filial do município, né? O órgão da educação tem que ter um CNPJ próprio, o radical aí tem que ser /001, tá? Não pode ser uma filial do município. A localização do órgão responsável pela educação, aí a próxima tela, informar o CEP, endereço, e aí por aí vai. O CNPJ, eu acabei de falar para vocês. Lembrando, gente, que o FNDE, o SISCAX, ele sempre vai da base da Receita Federal para validar tanto os CPFs que são digitados no sistema, quanto o CNPJ, tá? Bom, e por último, aí no sistema SISCAX, ele vai pedir 3 informações referentes ao Fundeb, as contas bancárias do Fundeb. A primeira delas é qual banco, agência e conta o município movimenta os recursos do Fundeb. É nessa conta que vocês têm que informar aonde que o município faz a movimentação dos recursos, pagamento de despesas correntes do município, até da própria folha de pagamento. Lembrando que essa conta de movimentação dos recursos do Fundeb tem que ser ou Banco do Brasil ou Caixa Econômica. Tá? A segunda informação aí que o sistema pede é em qual banco que o município executa a folha de pagamento do município. Tá? O município pode movimentar os recursos do Fundeb no Banco do Brasil e também fazer a folha de pagamento no próprio Banco do Brasil. Então, nesse caso, você repete: conta movimento, Banco do Brasil; conta de folha de pagamento, Banco do Brasil. Ou então, no caso da folha de pagamento, Caixa Econômica, Itaú, Santander, depende como que o município executa esses pagamentos. Tá? E, por último, a conta de precatórios do Fundeb. Tá? Dúvidas que tem chegado aqui para a gente. O que ele tem que colocar nesse campo aí, banco, agência e conta de precatórios do Fundeb? São aqueles municípios que receberam os precatórios do Fundeb, e é por meio dessa conta que ele vai fazer toda a movimentação desse recurso. Nesses campos, gente, não é para vocês cadastrarem o banco, agência e conta que vocês fazem pagamento de precatórios. É onde o município recebeu os precatórios do Fundeb. Tá bom? Bom, e por último aí, uma vez que você concluiu o cadastramento de todos esses campos, clica nesse botãozinho atualizar o cadastro aí o sistema libera as próximas abas, que são as abas de conselheiros, presidente, vice-presidente, e uma outra aba que é de finalizar o cadastro. Tá? Sem finalizar o cadastro do conselho, o sistema não habilita as próximas abas. Então, vamos lá. A próxima aba de preenchimento do sistema SISCAX é a aba de conselheiros. Bom, primeiramente, gente, nessa aba, necessariamente nessa ordem, vocês têm que cadastrar todos os atos dos membros do conselho. O primeiro ato que vocês têm que cadastrar, o ato de nomeação dos membros. Certo? E depois vocês vão cadastrar os atos de indicação, tá? De cada membro, por quem que ele foi indicado e para qual segmento. Somente depois que vocês fizeram o cadastro desses atos de nomeação e indicação, é que vocês podem avançar para cadastrar os membros em cada segmento. Tá? Tem sido recorrente aqui técnicos ou representantes que vão fazer o preenchimento do sistema SISCAX, eles pulam essa etapa de cadastro dos atos e já vai na aba de presidente ou vice-presidente, ou lá do próprio membro do conselho,
e lá o sistema não consegue identificar qual é o ato de nomeação ou de indicação daquele membro. Aí vocês não vão conseguir fazer o cadastro daquele membro. Então, primeiro tem que cadastrar os atos de nomeação e indicação dos conselheiros. Ok? Bom, os campos são esses aí que vocês estão vendo na tela. Lembrando que, conforme eu falei aqui, nesse momento a finalidade, primeira finalidade, nomeação, e a finalidade de indicação. Depois, os outros campos você tem que informar, que é o tipo de ato, o número e as datas que estão aí aparecendo na tela. Lembrando que, quando esses atos todos têm que ser feito o upload do arquivo do ato de nomeação ou do ato de indicação, e no caso do ato de indicação, o sistema SysCards habilita um campo aí para que você identifique que esse ato de indicação, para qual segmento ele é. Tá bom? E faz a inclusão desse ato. Então, vocês vão ficar nessa tela aí, gente, tantas vezes quanto for necessárias. Se vocês fizeram, sei lá, um ato de nomeação para cada membro, vocês vão ter que cadastrar aqui o ato de nomeação de cada membro. Agora, se o município fez um único ato, um decreto, uma portaria, que nomeou todos os membros do conselho, basta vocês cadastrarem um único ato de nomeação. Tá bom? Lembrando, o ato de indicação é por segmento. Então, para cada segmento do conselho, tem que ser incluído um ato de indicação. Tá? Bom, gente, e no mais aqui, a tela do sistema é muito parecida com aquela tela anterior do cadastro do representante. Esses dois ícones que tem na tela, que é o amarelo aí, que é o ícone de edição. Se você incluir um ato, errei um número, errei uma data, você clica nesse ícone de edição, o sistema vai habilitar uma tela para vocês poderem fazer a alteração. Ah, não, eu quero excluir ícone de novo. Aperta esse íconezinho dessa lixeirinha, exclui o ato e vocês podem inserir ele novamente, tá? Então, vocês vão ficar aí, como eu falei, até terminar a inclusão de todos os atos. O sistema vai começar a listar para vocês, logo em si, abaixo da tela, aí, todos os atos que foram cadastrados. Vocês façam uma conferência para ver se todos os atos foram devidamente cadastrados. Isso tudo, gente, antes de entrar na próxima etapa aí abaixo, que é onde vocês vão cadastrar todos os membros de cada segmento, tá? Não pulem essa etapa. Se pular essa etapa, vocês não vão conseguir fazer nada daí para frente. Tá? Então, vamos lá. Cadastrou todos os atos de nomeação e indicação. Vamos partir para o cadastramento dos membros, né, dos conselhos. Bom, o sistema SysCards apresenta para vocês aí uma lista de todos os segmentos, né, que deve ser feito o preenchimento de seus membros. Lembrando que alguns segmentos são obrigatórios, né, então necessariamente vocês têm que fazer o preenchimento de todos os membros, titulares e suplentes. Vamos lá. Quais são os segmentos que são de preenchimento obrigatório? O primeiro segmento é o do representante do Poder Executivo. Em seguida, dos professores da educação básica pública. Terceiro, dos diretores das escolas básicas públicas. O quarto segmento obrigatório, servidores técnicos administrativos das escolas básicas públicas. O quinto, pais de alunos da educação básica pública. O sexto segmento, que é o segmento dos estudantes, ele é de preenchimento obrigatório desde que o município tenha estudantes emancipados. Tá? Então, se o município não tiver estudantes emancipados, ele não precisa preencher esse segmento. Tá? O sistema ele vai cobrar os 5 segmentos que são de preenchimento obrigatório. Só um minutinho aí, gente, que travou a tela aqui. Bom, enquanto o técnico está aqui arrumando a apresentação, é só para reforçar, tá, gente? É importante, assim, evita perda de tempo, abertura de demandas aqui para o FNDE. Sempre cadastre primeiro os atos de nomeação e indicação, para depois entrar no cadastro dos conselheiros, tá?
Pronto, gente, resolvido aqui o problema. Então, uma vez que vocês, como nessa tela aí está apresentando, clica no primeiro segmento, por exemplo, pais de alunos da educação básica pública, o sistema vai abrir uma tela onde vai, de acordo com a legislação, a Lei 14.113, habilitar esses campos de titulares e suplentes, né? Lembrando que tem segmentos que só tem um titular e suplente, tem segmentos que tem 2 titulares e 2 suplentes, então é só seguir para cada segmento as características. Dentro de cada um dessas janelas, vamos dizer assim, você vai digitar o CPF daquele membro, o sistema busca da Receita Federal, nome, data de nascimento e sexo, os demais campos vocês fazem o preenchimento. A localização, informa o CEP, tem que ser necessariamente o CEP do município, tá bom? Dados de contato, telefone, fixo, imóvel, se tiver, e-mail pessoal e e-mail institucional. Lembrando que para os membros também se aplica aquela regra dos e-mails institucionais, com extensão gov.br. Até o dia 30 de junho, vocês podem colocar qualquer e-mail, né, Gmail, Hotmail, Yahoo, por aí vai, e a partir do dia 1º de julho, o sistema vai verificar aqueles cadastros que tiverem e-mails que não sejam institucionais, extensão gov.br, vão ficar irregulares. Então, depois que vocês concluírem o cadastro do Conselho, providenciar a criação do e-mail institucional, retorne ao cadastro do Conselho e faça as atualizações. Tá? É importante que esses e-mails vocês tomem cuidado com o preenchimento, porque principalmente aquele membro que vai ser indicado como presidente e vice-presidente, que o sistema Siscax vai fazer comunicação com eles para poder fazer aquela última etapa, que é a etapa de validação do Conselho. Além do que, gente, o presidente do CACS, ele também, lá no MAS, ele vai ter que validar os dados do CIOP, tá? Então, bastante atenção com relação a isso. Bom, e por último aí, gente, no cadastramento de cada membro, vocês vão ter que preencher os atos vinculados àquele membro. Primeiro, qual foi o ato de nomeação daquele membro. Né? E os outros dados, como data de... Aliás, o ato de indicação e o ato de nomeação e a data. Tá? Façam isso, cliquem no botão aí salvar cadastro, façam isso para todos os titulares, todos os suplentes, para aí sim vocês passarem para a próxima etapa. E a próxima etapa é exatamente a de indicação de quem é o presidente e de quem é o vice-presidente do Conselho. Tá? Está aí na tela a aba do sistema. Dentro da aba presidente e vice-presidente tem 2 subabas. A primeira, indicação do presidente. Né? Vocês vão selecionar quem é o presidente. É claro que tem que ter um ato de indicação vinculado a esse membro. Fazer o upload desse ato aí de indicação dele como presidente, né? Se for uma eleição ou algo parecido. Tá? Os campos aí de data, de publicação, de vigência. Faça a mesma coisa para o cadastro do vice-presidente. Gente, é nesse momento, quando vocês clicarem nesse botão aí, salvar cadastro, que o sistema Siscax vai enviar um e-mail para o presidente e também para o vice-presidente, para que ele valide o e-mail que foi inserido aqui nesse cadastro. Se o presidente não validar esse e-mail, vocês não conseguem concluir esse cadastro. Tá bom? Por que isso? Somente com a validação do e-mail do presidente é que o sistema atribui o perfil para que ele consiga fazer a validação de todo o cadastro do Siscax. Tá bom? Então, esse mesmo procedimento é feito para o vice-presidente. Uma vez que vocês concluíram todas as etapas, a última etapa é o finalizar cadastro. Nesse momento, você clicar nessa abazinha de finalizar cadastro, o sistema Siscax vai verificar todos os campos do sistema, identificar aquele que era obrigatório, que não foi preenchido de forma incorreta, e vai sinalizar para vocês. Tá? Nessa tela de finalizar cadastro também tem um texto jurídico, onde quem estiver preenchendo o cadastro do Conselho
representante ou técnico do ente federado deve ler esse texto e clicar no ícone, no checkbox que tem lá, chamado li e concordo. Tá? Então, somente após ele fazer essa... Aqui está a tela, gente. Então, somente depois que ele clicar esse ícone aí, li e concordo, é que ele vai poder concluir o cadastro. Tá? Então, vamos lá. Aqui está a tela de todos os campos do sistema. Todos aqueles campos, ou grupo de campos que tiver verdezinho, com esse sinalzinho branco de um checkzinho, é porque ele foi corretamente preenchido. Aquele que tiver um xizinho aí, vermelho, está aqui com essa seta aí, são campos, ou grupo de campos que tem algum problema de preenchimento. Então, é aí que vocês devem retornar, lá nessa aba, ou nesse grupo de campos, e fazer a correção. Tá? De maneira que vocês só vão conseguir avançar para finalizar esse cadastro se não tiver nenhum campo com preenchimento incorreto. Tá? Aqui está na tela, destacado com as setinhas aí, aquele texto jurídico, né, e a opção de você clicar em li e concordo. Bom, é nesse momento que você finaliza o cadastro. Tem uma ressalva. Se o cadastro tiver sido feito pelo técnico do ente federado, ele vai clicar em salvar, só que aí o sistema atribui um cadastro para o representante, para que o representante envie o cadastro para o presidente do conselho fazer a validação. Tá? Não, ou seja, não basta só o técnico terminar o preenchimento. Ele termina o preenchimento, ele salvou tudo do sistema SISCAX, o representante do ente federado tem que entrar no SISCAX e enviar para o presidente fazer a validação do conselho. Bom, gente, aqui está um exemplo aí daquele texto jurídico que eu falei para vocês. Tá? Claro que no sistema ele está, vocês vão conseguir ler com mais calma e atenção. Bom, vamos lá, gente. Uma vez que o cadastro foi concluído, o representante entrou no sistema SISCAX e foi lá e enviou para a validação do presidente, o presidente do CACS vai ter que acessar o sistema CACS Fundeb. Aquela mesma regra, ele tem que ter uma conta na plataforma GovBR, ele tem que ter clicado naquele link lá para validar o e-mail dele quando ele foi cadastrado como presidente do conselho, acessa o SISCAX e lá no dashboard dele, ele vai clicar nesse ícone aí que está em vermelho, validar dados do conselho. Bom, nesse momento, o presidente do conselho ele vai percorrer todos os campos do sistema SISCAX e vai ter a opção lá, aprova ou reprova, aprova ou reprova. Cada grupo de campos que ele reprovar, o sistema vai abrir para ele uma caixinha de texto onde ele vai justificar e escrever o motivo que ele está reprovando aquele grupo de campos. Tá bom? Bom, vamos lá. Caminho feliz. O presidente do conselho validou todos os campos, então, ao final, o conselho do Fundeb fica regular. Se o presidente do conselho reprovou qualquer campo, ele é automaticamente aberto uma diligência, né, para que o representante ou técnico entre novamente no sistema CACS Fundeb e faça a correção daquele campo que foi apontado pelo presidente. E o ciclo se reinicia. Faz um cadastro, manda de volta para o presidente faz toda a validação até que o cadastro fique regular. Tá bom? Bom, gente, basicamente era isso. Retomando aqui o que eu falei anteriormente. Acesse o canal do YouTube do FNDE, assistam o evento que nós fizemos lá para o Undime Nacional em janeiro, que foi falado assim, campo a campo de preenchimento aqui do sistema SISCAX de maneira mais detalhada. Tá? E agora a gente vai ficar aqui à disposição de vocês para poder tirar dúvidas, ajudar em alguma pendência. Lembrando que está aqui comigo o pessoal do atendimento institucional, que pode, em tempo real, verificar algum problema no cadastro do representante, e também o pessoal aqui de tecnologia, para a gente ver se tem algum reporte aqui de algum erro do sistema. No mais, eu fico aqui à disposição. Obrigado a todos. Bom, então vamos direto para
outras perguntas. A primeira que eu tenho aqui, Manuel Afonso. Pessoal, manda o município, porque aí facilita o atendimento aqui para a gente também. O pessoal do atendimento está aqui, como o Ulisses falou. Então, manda o município de vocês, que isso vai ajudar. A pergunta que eu tenho aqui é: não conseguimos cadastrar vice-presidente. Falta somente essa ação para concluirmos cadastro e enviarmos validação. Na verdade, não é uma pergunta, é uma informação. Não falou o município? Não, só fala o nome. Manuel Afonso de Moraes Neto. Então, Manuel, assim, não consigo cadastrar o presidente ou o vice. Tanto faz. Provavelmente você pulou aquela etapa que eu falei de cadastrar o membro. Primeiro você tem que cadastrar aquele membro, né, num segmento específico lá. Claro que um presidente só pode ser titular, ele não pode ser suplente de determinado segmento. Uma vez que você cadastrou o presidente, o membro, né, lá na tela de conselheiros, o membro, que vai ser depois indicado para presidente ou vice, com certeza lá no CISCAP vai aparecer esse membro, você só indica ele como presidente, tá? Então, verifique aí se você esqueceu de lançar esse membro lá no cadastro de conselheiros, tá bom? Agora mais uma, do município de Iguatu, no Ceará. A primeira dúvida é em relação ao link, pois aqui é um código para acessar a página e no sistema não tem onde colocar o código. Já fiz o cadastro mais de 6 vezes e dá erro. A segunda é em relação ao ato de posse da secretária. Aqui só temos portaria e ofício como proceder. Primeiro, Luiz, deixa eu até falar aqui com a Rosângela. Esse município, o pessoal do atendimento me falou que não tem demandas abertas e que já foi reprovado 2 vezes. Então, manda para a gente uma nova solicitação para que a gente possa analisar exatamente por que está dando esse erro, tá? E o Ulisses é com relação à segunda pergunta, que é o ato de posse da secretária, que só tem portaria e ofício, como proceder. Tá, lá no campo de ato de posse, você pode pegar o ofício, né, que tem que ser assinado pelo prefeito, né, ele assina para papel timbrado do município, digitaliza e faz o upload desse documento lá no sistema SISCAP. Tá? Com relação ao link que você está falando aí, se você está recebendo o e-mail com o link e está clicando, ele não está abrindo o local onde você vai inserir o número, ao invés de você clicar no link, você copia o link, vai num outro navegador, tenta no Chrome, no Mozilla, no Edge, cola esse link, aí deve aparecer a tela para você poder inserir o código que está no e-mail, tá bom? Tenta fazer isso. Se por acaso não der certo, abre uma demanda no Fale Conosco do CIOP e printa essas telas que está apresentando para você, a gente vai analisar e ver o que está acontecendo, tá bom? Lembrando, pessoal, que esse QR Code que está aí na tela é para vocês clicarem, para a gente fazer o registro de presentes, para vocês também darem ideias, sugestões de próximos temas para o FNDE Dialoga. Agora ele está inteiro aí, ó, excelente. Pronto, mais uma pergunta. Já cadastrei no secretário, o secretário me SISCAP. Logo após, veio para validar o e-mail e me pediram para aguardar 48 horas. E já se passaram 2 semanas e nada. Márcia Helena. Não fala aqui o município. Né? Márcia, manda então para a gente o município. Só um minutinho, a gente está com um probleminha aqui de problema técnico. Pode falar no chat, a gente vai lá.
a gente voltou aqui, tivemos um probleminha técnico, mas já foi resolvido. Peço desculpa a vocês. Então, vamos lá. Tem uma aqui, Gigi, também não fala o município. Fale mais sobre o cadastro do secretário. Fale mais sobre o cadastro do secretário. Então, vamos lá. Na verdade, é o cadastro do representante do ente, né, do órgão da educação do ente federado. Né? Secretário de Educação, né, na secretaria, ou de algum outro órgão equivalente. Lá no cadastro do representante, ele tem que se identificar de qual ente federado, né, ele está representando, informar lá os dados de telefone, e-mail, endereço, o ato de nomeação dele, o ato de indicação, né, dele como representante do Conselho do Fundeb, aqui no FNDE. Esse cadastro tem que ser realizado pelo representante, né, o acesso dele é via plataforma GovBR, o ideal é que ele mesmo acesse o sistema e faça o cadastro desses dados. Tá? No mais, gente, assim, outras informações, na própria apresentação que vai estar disponível para vocês, e naquele evento lá de janeiro, nós passamos campo a campo explicando como é o preenchimento, tá bom? Com a ressalva de que aqueles campos lá de exoneração de algum representante que apareça no momento do cadastro aqui do representante no SISCAX, se o SISCAX apresentar algum nome de um outro representante que vocês desconheçam, ou que vocês não tenham conhecimento, ou não tenham ato de exoneração dele, esses campos não é mais de preenchimento obrigatório, tá? No mais, primeiramente, tem que realizar o cadastro do representante para as próximas etapas, que é a etapa de validação pelo atendimento institucional da FNDE desse cadastro. Aí, somente após a validação do cadastro do representante, é que ele consegue cadastrar os técnicos e cadastrar os dados do conselho, tá bom? Essa daqui da Marcia Helena, eu acho que a gente não respondeu, porque ela fala que já cadastrou o secretário, logo após veio para validar o e-mail e me pediram para aguardar 48 horas a citação. Qual município, né? Marcia Helena, manda o município para a gente, que a gente confere agora para você essa informação. Boa tarde, Diego Silva, de Porto Franco. Qual o procedimento de criação do e-mail institucional GovBR? Isso aí no próprio, eu acho que até no próprio Google, né, deve ter uma orientação de como fazer o passo a passo. É bem tranquilo, né? Com a orientação é tranquilo de fazer. Deixa eu só acrescentar aqui que, assim, eu entrei no Google, né, e peguei informações também com o pessoal aqui da área de tecnologia do FNDE. O que a gente sabe é que, vamos supor que se é do município, qual estado que é? Bom, Maranhão. Então, vocês têm que entrar em contato com a área de tecnologia do estado do Maranhão, porque eles que têm o domínio MA de Maranhão.gov, né? E para vocês fazerem o cadastro como o município.ma.gov.br, tá? Então, assim, aí a partir daí tem as questões tecnológicas, de contratar provedores e essas coisas, tá? Então, assim, eu oriento que entre no Google, faça uma pesquisa muito rápida, mas geralmente esse pessoal de tecnologia do próprio estado pode te dar uma orientação com mais propriedade. A Marcelena falou aqui, ela é de Carandaí, Minas Gerais. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui, Márcia, obrigada, viu? Agora, Lavras da Mangabeira. Assim que chega o e-mail de validação para o presidente, ele clica, aparece a mensagem que o link expirou. Antônia Osório Coelho. Tá, nesse caso, bom, primeiramente o link expirou porque ele passou muito tempo sem acessar o e-mail dele. O que você tem que fazer? Abre a demanda lá no Fale Conosco do CIOP, informa para a gente lá os dados desse presidente, né, especificamente o CPF dele, para a gente poder desbloquear esse link até que o sistema CACS Fundeb, nós estamos criando uma funcionalidade para que o próprio representante retorne ao cadastro do conselho e faça um novo envio desse e-mail, tá? Mas nesse momento, a gente está com a expectativa de que até amanhã sair uma versão nova do sistema que vai permitir que o próprio representante entre no cadastro e envie novamente o e-mail para o presidente.
Mas, nesse momento, a orientação é abrir uma demanda no Fale Conosco, informar, claro, o nome do município, o CPF e o nome do presidente, para a gente poder enviar um novo e-mail para ele, tá bom? A Cláudia de Maracanaú, no Ceará, pergunta se o único e-mail de contato é o fundeb@fnde.gov.br, pois enviando os questionamentos e, na maioria das vezes, não são respondidos. Então, o e-mail fundeb@fnde.gov.br, ele trata do Fundeb, né, de a utilização dos recursos do Fundeb, assuntos relacionados ao montante que o município recebeu dos Fundeb e por aí vai. A assistência técnica, no que se refere ao sistema SISCAX, ela é feita exclusivamente por meio do Fale Conosco do CIOP. Tá? Então, a orientação é abra a demanda no Fale Conosco do CIOP. Tá bom? Aqui, a Rosângela de Iguatu, de novo, ela mandou aqui. Quando falo do link, é o que dá acesso à portaria e ao ato de posse no cadastro do secretário. Aqui a publicação é feita no Diário Oficial e tem um código de acesso. No sistema Fiscais, ele pede o link, mas não tem onde colocar o código de acesso. Então, vamos fazer o seguinte, que essa é uma situação bem específica, né? A gente vai verificar aqui se tem algum cadastro de vocês nesse momento para avaliação. Se tiver, a gente vai, vamos dizer assim, tomar o cuidado de não reprovar em razão desse link, tá bom? Até que a gente dê alguma solução para esse caso. E assim, lembrando que isso aqui é o PDF que está anexado aí na sua solicitação, seja realmente do representante, tá bom? Mas a gente vai olhar aqui no atendimento institucional se tem alguma demanda aberta de vocês. Qual é o município mesmo? É o de Iguatu. É Iguatu, né? De Iguatu foi o que a gente falou no início, que foi aprovado, eles precisam abrir uma nova demanda. Tem que abrir uma nova demanda. Tá, então assim, a informação é de que a última solicitação de vocês foi reprovada, então qual a orientação? Abra novamente uma demanda, o pessoal do atendimento já está com essa observação aqui, anexa o PDF correto, né, de nomeação do representante. Lembrando que se ele anexar o PDF ou que foi publicado no Diário Oficial, a gente não precisa do link. Tá. E o pessoal está falando o seguinte, que se o PDF já for a publicação do próprio Diário Oficial, não precisa nem colocar o link, tá bom? A gente vai acompanhar aqui. A Cássio Bezerra, em meu município não consigo cadastrar os dados dos conselheiros. Cadastro, o ato de nomeação e os dados solicitados. Clico em salvar e aparece uma mensagem. Favor preencher os campos obrigado. Sendo que todos os campos foram preenchidos. O que fazer nessa situação? Ele fala, favor preencher os campos obrigatórios. Né? Uhum. Bom, o que fazer nessa situação? A gente precisa de mais detalhes, tá? Qual é a orientação? Captura a tela que está evidenciando esse problema, tá? Por favor, confira novamente se realmente você cadastrou os atos de nomeação, indicação. Informe lá no Fale Conosco também qual é o navegador que você está utilizando. Antes disso, eu peço que você, se você está usando o Chrome, por exemplo, atualize a versão do Chrome ou do Mozilla e faça o teste. Se o erro persistir, aí a gente precisa de mais detalhes. Aí abre a demanda no Fale Conosco, manda maior quantidade de evidências desse problema para a gente poder analisar aqui. Se for necessário, deixa o telefone lá de contato, que a gente consiga realmente falar com você, porque o pessoal da tecnologia pode entrar em contato contigo para a gente poder ver o que está acontecendo, tá bom? Do município de Porto Franco, Maranhão. Os e-mails devem ser criados para cada membro individualmente, inclusive suplentes. Marilene Queiroz. Então, Marilene, é o que eu falei aqui anteriormente. Né? Os e-mails, você pode criar para cada membro. Você tem essa autonomia, vamos dizer assim. Surgiu aqui questionamentos de outros municípios perguntando, eu posso criar um e-mail para cada função do conselho ou para cada segmento e todos os membros daquele segmento têm acesso? Pode. A única ressalva que a gente faz é o seguinte, tem que ter um e-mail do conselho, né, um e-mail institucional do conselho como um todo, e um e-mail exclusivo de acesso do presidente e do vice.
Os demais membros, você pode adotar outro tipo de critério, que não precisa necessariamente criar um e-mail para cada membro. Tá? Aí o critério é de vocês. Ressalva do e-mail do conselho e do e-mail do presidente e do vice, que tem que ser únicos deles. Elenice, precisamos atualizar a portaria de nomeação em um ato de indicação e não conseguimos. Então, Elenice, nesse momento o sistema CAPS-FUNDEB ele está habilitado somente para criação do conselho. Né? Os atos de alteração e desligamento de membros do conselho, até o final desse mês vai sair uma nova versão para que seja possível você inserir esses novos atos, esses novos membros, se for o caso. Tá? Então, nesse momento, a orientação é que você se concentre em cadastrar todo o conselho e deixá-lo regular para que o município não tenha nenhum tipo de penalidade, tá bom? A Ângela Pereira, cadastrei o presidente e o vice. Na validação, a presidente validou e aparecia conselho irregular. Enquanto a vice não validou, não deu que o conselho estivesse irregular. E a vice também está com acesso no seu OFMAP. Isso é normal? Não. Ângela Pereira. Ângela, isso não é normal. A gente vai anotar aqui qual é o município, tá? Ela não fala. Ângela, passa para a gente aí qual é o município, mas de toda sorte, faz o favor, faz esse relato lá no Fale Conosco do CIOP, para a gente poder ver esse caso com mais atenção, tá? Via de regra, basta o presidente fazer a validação. Não depende da avaliação do vice-presidente, tá? Mas manda lá no Fale Conosco mais detalhes e aqui no chat, se possível ainda, informe para a gente qual é o município. Antônio Rodrigues, do município de Regeneração, no Piauí. Cadastro foi todo feito pelo técnico da CEMED, mas não foi atualizado ainda. Não foram atualizados ainda os dados cadastrados. Então, é o que eu falei anteriormente. Se o técnico fez todo o preenchimento do nosso conselho, agora o representante do ente federado ele tem que entrar lá no sistema CAPS-FUNDEB, ele vai só clicar lá no botãozinho de enviar para a validação do presidente. Pronto. Aí, a partir daí, é o presidente do conselho que vai verificar se está tudo preenchido corretamente para que o cadastro fique regular. Tá bom? Tá de novo lá da Mangabeira, no Ceará. O sistema salvou todos os cadastros, mas ao tentar passar para a etapa 4, a última, aparece um X vermelho no cadastro dos servidores técnicos administrativos da educação básica e pronto. Continuamos assim e sem resposta, mesmo abrindo o chamado. Não temos algo que resolva ainda. Bom, se esse segmento está com um xizinho lá vermelho, lá na aba de finalizar cadastro, quer dizer que esse segmento ele não foi completamente preenchido. Faltou cadastrar algum membro titular ou suplente do segmento. Então, você tem que retornar na aba Conselheiros, vai no segmento que você mencionou aí, e vai lá e ver como é que está o cadastro de cada membro. Todos têm que estar cadastrados, tá bom? Se, por acaso, tiver algum problema, manda as capturas telas e manda lá no Fale Conosco para a gente poder dar uma verificada, tá? Maria de Fátima, do município de Brejo Santo. Estamos com todos os cadastros atualizados e aprovados. Falta apenas correção do e-mail da presidente no sistema para que ela possa confirmar o envio e validar o conselho do município. Maria de Fátima Alves Moreira. Falou o município? Brejo Santo. Isso, Brejo Santo. Então, faz o seguinte, acho que até amanhã, mais tardar, quinta-feira, vai sair uma nova versão para que o representante, nessas situações, ele entre no cadastro do conselho e faça um novo envio de e-mail para o presidente. Até então, abra a demanda lá no Fale Conosco do CIOP, relata esse problema e informe para a gente qual é o nome, o CPF e o nome do presidente, para que a gente faça o envio desse e-mail para ele, tá bom? O e-mail deve ser criado para cada um do conselho, Marilene Queiroz. Marilene, é o que eu falei anteriormente. Você pode criar um e-mail para cada membro, tá? Ou, opcionalmente, você pode criar um e-mail por cada segmento, um e-mail
tem que ser exclusivo do conselho e outro e-mail do presidente e do vice-presidente. Não pode ser um e-mail compartilhado com os outros membros, tá? No mais, o critério é seu. Tem uma aqui, Leonária Carvalho. Boa tarde. Uma situação ocorrida no município foi o erro na composição do conselho. O segmento da sociedade civil foi indicado apenas um representante titular e seu representante. E o SISCAC solicita cadastro de mais um titular e seu suplente. O que pode ser feito? Uma nova portaria de alteração da portaria anterior, colocando a data retroativa a 1 de janeiro de 2023? Bom, primeiro que a lei estabelece quantos representantes tem que ter naquele segmento. Se tem que ter 2 titulares, o conselho tem que ser constituído com os 2 titulares e os 2 suplentes, tá? Eu vou pedir para que você relate com mais detalhes essa situação. Aí sim você vai mandar para aquele e-mail fundeb@fnde.gov.br. Aí a gente vai passar todas as orientações de como vocês têm que proceder do ponto de vista legal, de publicação de um decreto, de uma portaria, e posteriormente, como no cadastro do sistema SISCAC, é normal. Você vai registrar lá os atos de alteração desse conselho e um novo ato de nomeação, tá bom? Mas primeiro vamos ver essa questão da questão legal, tá? Então manda esse e-mail para fundeb@fnde.gov.br. A Ionária, de novo, diz: criamos um e-mail institucional para o próprio conselho e no ato de cadastro dos membros colocamos o mesmo em todos. Há algum problema? Olha só, nesse momento, não. Mas lá depois do dia 30 de julho, quando a gente fizer uma verificação em todos os conselhos, essa situação não vai ser aceita, porque, no mínimo, o presidente e o vice-presidente têm que ter e-mails exclusivos, tá bom? No mais, os outros membros podem compartilhar de um mesmo e-mail. Maria Antônia da Silva Costa: quem não recebeu esse recurso do Fundeb? Não precisa informar no cadastro, né? É como eu falei anteriormente. Lá no cadastro do conselho, os últimos campos que tem lá o último lá é dados bancários no precatório do Fundeb. Se o seu município não recebeu os precatórios do Fundeb, não precisa informar nada desses campos, tá bom? Agora, Manuel Afonso de Moraes Neto: outra situação é que não conseguimos excluir ato legal, por exemplo, portaria de nomeação dos membros do conselho, pois foi colocado em duplicidade, mesmo ato legal. Bom, vamos lá. Nos testes que nós fizemos aqui, é possível excluir, sim. Uma coisa que você tem que verificar aí, que pode ser que o sistema esteja apresentando um problema, se você estiver tentando excluir um ato que já está atribuído a algum membro, o sistema não vai deixar. Então, você primeiro tem que ir lá naquele membro e retirar esse ato dele lá. Tá? Então, verifique se não é isso. Se não for, aí a gente vai precisar de mais detalhes, né? De preferência, a captura das telas evidenciando esse problema, abre a demanda na Fale Conosco e a gente dá uma olhada. Tá? Repetindo, verifica se esse ato que você está querendo excluir, se ele está atribuído a algum membro, né, de algum segmento. Se tiver, muda esse ato lá, aí você vai conseguir excluir ele, tá bom? A Tarcisa de Melo Leite diz o seguinte: o órgão responsável pela educação é a Secretaria de Educação, que tem o CNPJ do Fundo de Educação, que é diferente do da Prefeitura. Mas todas as contas do Fundeb estão ligadas ao CNPJ da Prefeitura. Dúvida: qual o CNPJ que coloca onde pede CNPJ do órgão responsável pela educação? O do Fundo ou da Prefeitura? Nesse cenário que você descreveu aí, coloque o CNPJ do fundo. Tá? Lembrando, gente, que o órgão responsável pela educação, e principalmente o Fundeb, ele tem que ter um CNPJ próprio. Tá? Então, nesse momento do SISCAC, coloque o CNPJ do fundo. Uma Viviane Ferreira: somente o presidente pode validar ou necessita da validação também do vice? Somente o presidente, tá? O sistema CAC Fundeb exige a validação do presidente. Numa impossibilidade do presidente fazer essa validação, aí sim o vice-presidente pode entrar lá e fazer a validação. Tá? A Keila
do município de Capistrano. Hoje fiz o cadastro dos conselheiros, mas não consegui concluir devido às informações financeiras. É necessário mesmo colocar a conta dos precatórios do Fundeb? Ela fala Fundeb aqui. Fundeb. Tá. Vamos lá, gente, de novo. Não é necessário colocar os precatórios do Fundef. Fundef é antigo, vem bem antes do Fundeb. Então, só se o município recebeu esses precatórios que ele deve informar. Tá? Se não recebeu, não coloque. Pode deixar em branco que o sistema vai aceitar. Tá bom? Vamos lá. Helenice, tem situação que o presidente já validou o cadastro e no CIMEX o caso ainda está aparecendo como irregular. Eu acho que essa já foi a uma do município. Tá, mas deixa eu fazer uma observação aqui. O CIMEC, né? O CIMEC é o sistema lá do Ministério da Educação que se comunica automaticamente com as bases de dados da FNDE, uma delas do SISCAT. Nesse momento, a área de tecnologia da FNDE está atualizando essa integração entre os sistemas, então, a gente acredita que até o final da semana, automaticamente, os dados do SISCAT vão ser refletidos lá no CIMEC, tá bom? Helenice, de novo, após a validação da presidente, é possível alguma edição no cadastro dos conselheiros? Nesse momento, não, gente. A gente está para soltar uma versão que vai permitir fazer edição nos cadastros do conselho, tá? Nesse momento, não. Uma vez que o presidente validou, o conselho está regular, tá? Então, e não é possível fazer nenhum tipo de alteração. Mas a gente vai lançar uma versão do SISCAT, uma funcionalidade exclusiva para edição. Né? Isso porque o sistema SISCAT ele vai ter que ter um histórico de tudo que foi inserido, excluído no sistema, tá? Então, nesse momento, não é possível. Agora, do município de Serrinha dos Pintos, faz o cadastro do dirigente municipal, insere os e-mails e recebe uma resposta dizendo que há inconsistência dos links. Qual é o município? Serrinha dos Pintos. Tá, Serrinha dos Pintos. Então, o pessoal do atendimento vai verificar a situação, tá? E daqui a pouco a gente dá a resposta com você. Aí tem outra aqui deles também. Já foi realizada essa operação várias vezes. Vejo que muitos municípios do Rio Grande do Norte estão com esse problema. Serrinha dos Pintos também. Então, enquanto elas olham, vou fazer uma outra pergunta aqui. Maicon. Boa tarde. Sou o técnico do município de Unistalda, Rio Grande do Sul. Meu chat travou por causa da internet, não cheguei a ver se vocês trataram sobre o nosso problema aqui, que é sobre o retorno do e-mail para o presidente validar o conselho, tendo em vista que o e-mail de validação do e-mail foi recebido e que retornaria dentro das 48 horas, mas isso em 30 de janeiro. A presidente não recebeu o e-mail para validação do CACS e no cadastro da gestora aparece como se a presidente não tivesse validado o e-mail de cadastro. Encaminhei solicitações para o Fale Conosco, do CIOP, no do FNDE e no Fala BR, mas até o momento não obtive retorno. Agradeço se puderem me ajudar. Maicon, faz o seguinte, eu já pedi aqui para anotar o nome do município. Por favor, vai na demanda que você abriu lá no Fale Conosco e complementa lá com o CPF e o nome do presidente do conselho. E só fala assim, conforme conversado na live, né, de hoje, que a gente vai reenviar o e-mail para o presidente validar, tá bom? Agora Tarcisa. Não, Tarcisa já foi. Deixa eu ver, acho que não temos perguntas novas por aqui. Eu vou fazer perguntas das redes, então, só enquanto chegam mais perguntas aqui. Qual CNPJ você já respondeu hoje? Quais são os segmentos obrigatórios no conselho? Então, na própria apresentação tem essa pergunta, tá, gente? Mas é interessante. No caso dos conselhos municipais, os segmentos obrigatórios são do Poder Executivo, dos professores, dos diretores da educação básica pública, dos técnicos administrativos, dos pais de alunos. E, quando existir, dos alunos, desde que eles sejam emancipados. Então, Tarcisa, aqui de novo. O secretário cadastrado no sistema foi exonerado. Estamos no meio do cadastro do conselho. Como proceder? Se fizer a troca de
secretário, será que vai conseguir liberar logo o novo secretário? Porque passamos mais de 20 dias para liberar o anterior. Isso me preocupa por causa do prazo. Olha, a orientação que eu te dou é que, nesse momento, conclua o cadastro do conselho, tá? Depois, manda para a gente, não fale conosco, porque a gente precisa fazer algumas atualizações do sistema para que, nessa situação que você descreveu aí, não prejudique o município, tá? Então, nesse momento, foca na regularidade do conselho, abre a demanda no Fale Conosco, expõe esse problema, a gente vai dar orientação assim que tiver essa nova versão lá para você, tá bom? Para modificar os e-mails dos conselheiros para e-mails institucionais. Aguardamos esse novo modelo do SISCAP, Glaucia. Isso, Glaucia. Como eu falei, a gente futuramente vai liberar uma versão dos SISCAPs que vai ter a opção lá de editar conselho. Nessa opção de editar conselho, é que o município vai conseguir editar dados como os e-mails, ou alguns dados que estiver errado, fazer desligamento de membros e por aí vai, tá? Alteração de conselho, tá? Então, nesse momento, aguarda a liberação dessa nova versão. Eu acabei de receber aqui a informação do pessoal do atendimento institucional que Serrinha dos Índios foi aprovado. Pronto. Agora, em junho, Ângela Pereira, Santa Rita do Passa Quatro, em São Paulo. Em junho, conseguiremos trocar os e-mails cadastrados agora, em virtude de precisar criar um institucional para cada membro, pois ao entrar no SISCAP agora validado, não conseguimos fazer a alteração. Então, é o que eu acabei de falar. Nesse momento, não é possível fazer alteração. Tá? Então, a gente espera que até o final desse mês essa funcionalidade já esteja disponível para vocês, tá? Para vocês poderem fazer edição do cadastro do conselho. Tá? Então, até junho tem bastante tempo. Lembrando, gente, que quando vocês fizerem qualquer edição no cadastro do conselho, automaticamente o conselho fica irregular até que o presidente faça a devida validação, tá bom? Então, nesse momento, tem que aguardar. Aqui ela só manda o vice também valida, apenas clicar no link que ele receber, é isso? Na verdade, o vice tem que estar validando o e-mail que foi cadastrado dele no sistema SISCAP, tá? Foi o dele. É isso sim, ele tem que clicar para validar, tá bom? Mas a validação do cadastro final é do presidente, tá? Lavras da Mangabeira, Ceará, a gente já fez a pergunta dela, mas ela disse que ficou sem internet e não ouviu a resposta sobre os dados dos membros já cadastrados. Salvou, mas continua com X em vermelho nos servidores técnicos administrativos. Lavras da Mangabeira, no Ceará. Então, olha só, lá naquela aba de finalizar cadastro, esse segmento vai falar em vermelho, né? Então, isso quer dizer que faltou algum preenchimento lá, ou tem alguma coisa errada. Então, você tem que retornar na aba Conselheiros, abre lá o segmento e verifica se todos os titulares, todos os suplentes foram devidamente cadastrados. Tá? A princípio, nós não identificamos nenhum problema do sistema nesse sentido. Mas se tiver tudo cadastrado, captura tela por tela, abre a demanda do usuário conosco para a gente poder ver o que está acontecendo, tá bom? Vamos para uma pergunta da Felipe aqui. Como conseguir acesso aos SISCAPs? Continua por meio de ofício? Não. O acesso aos SISCAPs ele é feito primeiramente pela plataforma Gov.br. Tá? Claro que cada perfil do representante, do presidente, dos técnicos, ele tem que ser previamente cadastrado no sistema. Tá? Acesso à plataforma Gov.br, a partir daí tem que ser feito o cadastro dos perfis representante, técnico e presidente. Tá, pergunta da Felipe também. Quem assina um ofício de indicação do representante do ente federado? Então, lá na primeira etapa, lá, que é o cadastro do representante, um dos últimos campos é o ofício de indicação. O que é esse ofício de indicação? É o prefeito fazendo um ofício indicando aquele secretário de educação, aquele representante do ente federado, para representar o município no cadastro do conselho dentro do FDE. Tá bom? Tem mais uma aqui, Antônio Moraes Pinheiro. Quando será liberado no
CACs a alteração de conselheiro, ou seja, como faremos para alterar conselheiros que renunciaram atualmente? Então, é como eu falei ainda há pouco, até o final desse mês vai ter uma versão nova do sistema CACs, vai ter uma nova funcionalidade chamada editar conselho. Nessa funcionalidade, você vai conseguir editar todos os dados do conselho, né? No caso aí de uma substituição, você vai ter que desligar o membro anterior e fazer a nomeação do próximo membro, tá? Então, a nossa projeção aqui é que até o final desse mês essa funcionalidade já está disponível. Das redes também uma pergunta: quais segmentos podem ser votados para ser presidente e vice do conselho? Todos os segmentos, exceto aquele segmento do Poder Executivo. Tá? Quem vai validar o conselho? Quem valida os dados do conselho é o presidente do conselho. Tá? Vamos lá. O representante ou técnico faz todo o preenchimento do cadastro do conselho, dos conselheiros, de cada membro, indica o presidente, vice-presidente, grava os dados. Gravou, se for o representante que envia esses dados para o presidente validar. Se o presidente validar todos os dados, aí o cadastro do conselho vai ficar regular. A Alzineide, os e-mails institucionais que devem ser criados é para o conselho, o presidente e o vice? Então, vamos lá. Os e-mails institucionais são para todos os membros do conselho. E o que a gente sugere aqui, já teve perguntas, é que, no mínimo, um e-mail do presidente e do vice seja exclusivo deles e um e-mail do conselho. Os demais membros, vocês podem criar um e-mail para cada segmento, por exemplo, aí o critério é de vocês. Se quiser criar um e-mail para cada membro, não tem problema nenhum. Tá? Recebemos aqui da Keila, só agradecer pelo tirar dúvidas. A gente gosta de receber também agradecimentos, tá, gente? Pode mandar, obrigada pela capacitação, está sendo ótimo, a gente está adorando, né, Ulisses, participar aqui com eles. Então, a Keila agradece pelo tirar dúvidas, dá parabéns para o Ulisses, viu? Eu não sou técnica, não, estou aqui só fazendo a mediação, mas eu acabo aprendendo também, né? E aqui ela põe até o telefone. Quem tiver dúvida e puder ajudar, ela põe o telefone aqui. Eu vou divulgar então, Keila. 859941-04180. Se a Keila puder ajudar vocês, ótimo. Obrigada, viu, Keila, pela participação e pelo retorno aqui. Aproveito para lembrar vocês do QR Code que está disponível aí na tela. Participem, deem a opinião de vocês para que a gente continue fazendo esses eventos aqui, né? Como esse da capacitação do CISCAC. A Marilene também dá os parabéns pela equipe, pela reunião, bastante produtiva. Obrigada, Marilene. Agora vamos ver se a gente recebe outras dúvidas. Vamos para mais uma das redes. Você já respondeu sobre o Fundef, mas assim, vamos ressaltar, né, Ulisses? O preenchimento dos dados bancários dos precatórios do Fundef são obrigatórios? Vamos lá, gente. Não. Aquele campo lá, precatórios do Fundef, o município só deve preencher se ele recebeu esses recursos. Se o município não recebeu precatórios do Fundef, não precisa preencher esses campos, tá bom? Ele não é de preenchimento obrigatório. Agora a gente está recebendo uma série de elogios aqui, Ulisses. Estou adorando. Obrigada, gente. Ah lá, está todo mundo agradecendo. Muito boa a mediação de vocês. Eu que agradeço a participação de vocês. Isso só é possível quando a gente recebe as dúvidas, né? Para esclarecer. Afinal, você quer o FNE dialoga, né? Exatamente. É para isso que a gente está aqui, né? Obrigada pela atenção. Sobral está acompanhando. Um beijo para vocês, Sobral. Vamos ver se chega mais uma pergunta. Obrigada pelo momento, Maria de Fátima. Vocês são excelentes. Francisca, gente, eu vou ficar lendo a tarde toda aqui, só os elogios. Vamos ver aqui uma pergunta das redes, então. É obrigatório ter ato de indicação para todos os segmentos do conselho? O Ulisses quer fazer uma observação aí? Eu estou recebendo aqui um feedback, recebeu uma gente. cola do... Assim, o pessoal está pedindo para poder falar um pouquinho mais sobre aquelas contas, dados bancários que terá no cadastro do conselho. Tá? Então, vamos lá. Relembrando,
Lá no cadastro do Conselho, os últimos campos são os dados financeiros. Mas são 3 informações financeiras que o sistema pede. A primeira é a conta de movimento do Fundeb. Essa conta de movimento do Fundeb, ela só pode ser, gente, Banco Brasil ou Caixa Econômica. Os recursos do Fundeb, eles são transferidos ou para o Banco Brasil ou para a Caixa Econômica. Preenchimento obrigatório. Tem que preencher banco, agência e conta. O próximo campo é folha de pagamento do Fundeb. Esses campos, gente, também é de preenchimento obrigatório. Só que o município pode efetuar a folha de pagamento com recursos do Fundeb em qualquer banco. Banco Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú, Bradesco. Tá? Então, banco contra movimento e banco de folha de pagamento são obrigatórios. O último lá, que são precatórios do Fundeb, não é obrigatório. Só para aqueles municípios que receberam os precatórios, que tem que preencher lá. Banco, agência e conta. Ok? Muitos elogios, Ulisses. Muitos elogios, mas vamos para uma pergunta aqui da rede. Exatamente. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Coloquem no QR Code, registrem a presença. É muito importante esse feedback para a gente, esse retorno de vocês, tá? Os e-mails a serem cadastrados, você também já falou, mas vamos ressaltar aqui. Os e-mails a serem cadastrados no Siscax devem ser institucionais com extensão gov.br. Sim, e tem que fazer o cadastro, né, Ulisses? Isso, gente. Até o dia 30 de junho, vocês podem cadastrar qualquer e-mail. Gmail, Hotmail, Yahoo. O sistema não vai fazer nenhum tipo de crítica. Mas, conforme está definido, portaria, vocês têm até o dia 30 de junho para providenciar o e-mail institucional de extensão gov.br. Quando vocês conseguirem esse e-mail com a extensão gov.br, até o final desse mês, a gente vai lançar uma nova versão do Siscax, onde vai ter a opção de editar conselho. Nessa opção de editar conselho, vocês vão conseguir entrar e fazer a atualização desses e-mails, tá bom? E aqui, ela só conseguiu entrar agora, Ivone Barroso, então vou repetir, a gente já respondeu essa pergunta, mas eu vou repetir, porque ela só conseguiu entrar agora. É obrigatório criar e-mail institucional para todos os conselheiros? Então, Ivone, eu acabei de falar aqui, mas não é obrigatório para todos os membros. É critério do município, né, do representante, do gestor do conselho. Ele pode criar um e-mail que serve para todos os membros, exceto o presidente e o vice, que a gente recomenda que tanto o presidente quanto o vice tenham e-mails exclusivos. Tá? Você pode criar um e-mail, extensão gov.br, para o segmento, por exemplo. Para cada segmento você atribui um e-mail específico. Ou o critério que você queira adotar aí, tá bom? A exigência nossa é que o presidente e o vice tenham um e-mail específico. Agora o Manuel Afonso de Moraes Neto, a gente já respondeu, mandou outra pergunta. Na oportunidade de indicação de presidente do CACS de Pires Ferreira, no Ceará, foi colocado errado. É o e-mail, foi colocado e-mail errado e não e-mail exclusivo. Como fazemos para mudar? É possível? Bom, aí eu precisaria saber se esse cadastro já foi aprovado ou não. Se esse cadastro, né, não foi aprovado pelo próprio presidente, ele consegue entrar lá e corrigir. Né? Basta o representante ou técnico acessar o Siscax, vai lá na aba correspondente e faça a alteração. Tá? Agora, se o conselho já está regular, ou seja, já foi o presidente aprovou, aí tem que aguardar essa nova versão com essa funcionalidade de editar conselho, aí você vai conseguir entrar no sistema, no cadastro e corrigir esse problema, tá bom? A Tarcisa, é de preenchimento obrigatório o link de publicação da indicação em cada segmento do conselho? Sim, é de preenchimento obrigatório. Certo, vamos ver se tem mais alguma. Como fazer quando a documentação do representante do ente federado não foi publicado? A documentação do ente federado não foi publicado, o atendimento institucional da FENER não está mais verificando essa obrigatoriedade. Né? Lembrando que o arquivo PDF enviado tem que ser
corresponder ao Diário Oficial publicado, tá? E também que é importante aquela indicação, o ofício do prefeito indicando aquele representante para o Conselho do Fundeb, tá bom? A Viviane agradece também por todos os esclarecimentos, diz que é novata, está aprendendo muito e está como presidente do CAT de Santa Rita do Passa Quatro, em São Paulo. Ela pergunta por que nosso conselho só apareceu como regular após a validação da vice-presidente. Então, é uma situação nova que a gente tem que verificar aqui. A princípio, o sistema CAT de Fundeb está desenhado para o conselho ficar regular após a validação pelo presidente. Tá? Acho que já teve um caso desse aqui que a gente pediu para registrar no Fale Conosco do CIOP, mandar as evidências dessa situação para a gente poder ver se tem algum problema no sistema para a gente corrigir. Mas, assim, o bom é que o conselho ficou regular, né? Tá? Mas, assim, a gente vai verificar no sistema essa situação, tá? Certo, mais uma pergunta das redes. Qual CNPJ colocar no órgão responsável pela educação? Do Fundeb ou da Secretaria de Educação? Bom, gente, assim, o CNPJ que deve ser colocado lá é o da Secretaria de Educação, né, que, teoricamente, é o gestor dos recursos do Fundeb. A orientação é que esse CNPJ seja exclusivo do órgão da educação, ou seja, que não seja o CNPJ filial do município. Tá? Tá. Tem uma aqui do Antônio Moraes Meira. O conselho já está regular, porém o e-mail da pessoa é institucional e o vice não permite alterar, não entendi. Bom, eu acho que é aquele mesmo caso dos outros aqui que por algum motivo erraram no cadastro dos e-mails lá, né? Ou que vão querer colocar um e-mail institucional agora. Tá. Tem que aguardar a liberação dessa nova versão. Ele fala, Manuel, não foi concluído o cadastro geral do conselho em função da falta de cadastro do vice. Sim, não pode. Você tem que cadastrar todos os membros, aí desses membros, um vai ser presidente e outro vai ser vice. Se você não finalizar todo o cadastro dos membros, de cada segmento, titular, suplente, e na aba de presidente, indicar quem é o presidente, e na aba de vice-presidente, indicar quem é o vice-presidente, você não consegue concluir o cadastro. Claro que você pode fazer isso por etapas, né? À medida que você for colhendo as informações, os documentos, você vai preenchendo o sistema. Mas, para finalizar o cadastro, tem que estar tudo preenchido. Tá. Francisca Maria Azevedo pergunta: as indicações que foram feitas por ata ou ofício que não foram publicadas, podemos colocar o link do decreto com o nome de todos os conselheiros que foi publicado na imprensa oficial do município? Sim, pode. Sem problema nenhum. Tá? Certo. Vamos ver se tem mais algum. Muito bom esse momento de tirar dúvidas. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, gente. Eu acho que tá tudo. Tem, só não chegou aqui de algum município. Vamos ver. Qual que é o município? Muito pequeno para mim. Carandaí, Minas Gerais. Parece que está ok aqui no institucional. Precisa dar continuidade no cadastro de técnicos, conselheiros e validação do presidente. Então é isso. Carandaí, Minas. Já está aprovado, então. Só falta isso. Então, gente, o cadastro foi aprovado. Agora, o que o representante tem que fazer? Ele retorna ao sistema Siscax, lá ele pode fazer o cadastro do conselho, ou então cadastrar até 2 técnicos, para que esses técnicos façam o cadastro do conselho, tá bom? O Diego Silva pergunta: o vice-presidente pode ser membro suplente? Não. Tanto o presidente quanto o vice-presidente têm que ser titulares. Sem perguntas por enquanto. Agora a gente está com 49 pessoas nos acompanhando aqui. Queria agradecer a participação de todos vocês. O QR Code está na tela. Clica aí, registra a presença, manda para a gente algumas sugestões. A gente está aqui exatamente para tirar as dúvidas
de vocês, gestores, técnicos, né? Agora chegou uma pergunta aqui, de novo, Manuel de Moraes Neto. Como já falei anteriormente, não tem opção de escolher vice-presidente, pois aparece o nome somente do presidente, apesar de serem cadastrados todos os representantes de todos os segmentos. Não, sim, é estranho, né? Nós temos vários testes aqui, vários municípios já conseguiram concluir o cadastro. Vou te pedir assim, que abra a demanda lá no Fale Conosco e para a gente poder tentar identificar algum problema. Tá? A princípio, não é para ter problema. Né? Uma vez que você cadastrou todos os membros, lá na aba de presidente e vice, eles vão estar habilitados. Lembrando que, exceto aqueles membros que fazem parte do segmento do Poder Executivo. Então, se você está querendo indicar esse vice-presidente e ele está cadastrado como representante do Poder Executivo, o sistema está certo. Ele não vai permitir que você indique o vice-presidente ou o presidente do segmento do Poder Executivo. Verifique isso. Se não for a situação, aí a gente tem que ver o caso, assim, lá no Fale Conosco, manda a tela para a gente, um telefone de contato, que a gente vai verificar, tá bom? Antônio Moraes Pinheiro, a gente já tinha lido, eu tinha entendido, confesso, a pergunta dele, ele falou, digo, o conselho já está regulado, porém não está permitindo inserir o e-mail institucional do presidente e do vice. Tá. Então, é aquilo que eu acabei de falar. Se o conselho já está regular, até agora, né, não tem nenhuma funcionalidade no SISCAC que permita a edição do conselho. Até o final desse mês, vai sair uma nova versão do SISCAC com uma nova opção, editar conselho. Quando sair essa versão, entra nessa opção editar conselho, aí você pode ir lá em todas as abas do sistema, fazer a alteração necessária, o sistema vai aceitar. Lembrando que qualquer edição do conselho vai ter que passar de novo pela validação do presidente. A Ionário, de novo, ao detectar erro no preenchimento dos membros, podemos excluir todos e iniciar novamente? Então, o sistema SISCAC não tem uma opção para excluir todos os membros. Você vai ter que fazer isso de um a um. Tá? Entre cada segmento, cada membro, e vai fazer a correção. Tá? A professora Maria Antônia fala que foi muito esclarecedor, dá os parabéns aqui para a gente. Obrigada pela participação de vocês. Bom, por enquanto não temos mais perguntas. Então, quase 2 horas, né, de live. Queria agradecer a participação de todos vocês, dizer que o QR Code está na tela, participem, deem a opinião de vocês para que a gente possa continuar com essas capacitações, com outros temas, outros assuntos de interesse de vocês todos, tá? Continuem nos acompanhando nas redes sociais do FNDE. Hoje mesmo a gente vai divulgar um link onde estão disponíveis as 3 capacitações que a gente já fez dessa primeira edição do FNDE Dialoga sobre o SISCAC. Continuem nos acompanhando. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima.